Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Congeves Online. Mais uma não, né? Na verdade, é a nossa primeira Congeves Online. A Congeves é um encontro que acontece presencial, todos os anos aqui em Viçosa. Esse ano, devido a nossas intercorrências, passou a ser online. A Congeves é a confraternização de jovens espíritas de Viçosa, né, e sub-região, e hoje nós teremos a presença da nossa querida amiga Ju, a Juliana, que também já participa há bastante tempo, né, Ju? Tem essa voz Nossa Senhora. maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, mas vou falar que é maravilhosa. E a presença do nosso querido amigo Gustavo, também de Lafayette, que vai falar para nós sobre a lei do amor. Então, eu vou dizer novamente, sejam bem-vindos, e Ju, pode ficar à vontade. Não, Fabi, você falando da Congeves, né, de que eu participei muito tempo. Eu tô essa semana inteira, eu lembrei do Rodrigo a semana inteira, inclusive tirando uma música que eu aprendi depois dele, todas as outras a gente cantava junto. E lembrando das confusões que não era o nosso trabalho, né? A gente já trabalha um bocado. Paulo, você apresenta pra gente, por favor? Ô, Ju. Oi. Não vai Nada melhor do que a experiência, né? Eu descobri que eu não posso aceitar projetando. Então tá, não tem problema. Você quer que eu projete? Só que você vai perder o campo visual com a galera, né? Então depois eu mando para vocês as músicas, quem não souber, eu vou acompanhando aqui. Se alguém se disponibilizar em projetar para nós. Pode ser também, você pode mandar a cara da família. Eu não sei fazer isso, gente. Não tem problema, não. É bom, vocês ouvem. Quem sabe cantar, pode cantar comigo. Então. A primeira música é um convite para o nosso irmãozinho cantar com a gente. Gente, eu acho que o meu violão está desafinado. Isso já devia ter sido observado, né? Peraí. Vem só um pouquinho de você. Vou tirar meu áudio porque ninguém merece. O Paulo vai contando história aí. Eu vou tentando, Ju, ver se eu dou um jeito de projetar, porque eu acho que vale a pena, porque eu sou fã de cantar junto com a pessoa, acho que as pessoas merecem. Eu vou ver se eu entro em outra conta e pelo celular eu consigo fazer isso. Deixa eu... Paulo, você consegue entrar em outra conta no navegador mesmo, é só mudar o login lá em cima. Eu vou ter que entrar pelo celular, Pri, para conseguir ver se eu consigo projetar pelo celular, entendeu? Eu vou cantando então, porque a gente já passou 6 minutos e meu violão estava certo. E eu que tô... Vamos lá. Jesus querido, vengo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar.
Jesus querido, meu amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz, amigo. Então, não sei se eu cheguei a falar com o Paulo, acho que não. Eu fiz uma sequência de músicas pensando, elas foram escolhidas ao longo dessa semana com muito carinho, com muita atenção. Como o nosso tema da palestra hoje é Lei de Amor, minhas músicas todas falam de amor. E a primeira delas chama Quem Vai Dizer de Amor, que foi um combinado com o Luiz Felipe semana passada, que eu ia tocar essa hoje, e ele tocou semana passada eu esqueci o nome da música, enfim, uma outra que eu gosto também, aí a gente fez esse combinado, eu tocava essa hoje, ele tocava outra semana passada. Penso agora, o que será de tudo, de todos nós, ir embora ou me deixar levar, quem vai, mas quem vai ficar em meio a tantas guerras, feras, eras de rancor, quem vai dizer de amor? E no mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer de amor? De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Não. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? De amor. De amor. De amor. Todos ouvem bem a Juliana? O Paulo perguntou, é uma boa pergunta. Sim. Então tá. Essa música que eu acabei de cantar é do pessoal, né, lá do Espírito Santo, do Digi, da FES, e as próximas duas também são de lá. A gente foi a um encontro lá e acabou ficando apaixonado com as músicas. A próxima, Paulo, chama Sou Mais Família. Tá mais embaixo. Paulo, desce aí.
Sou mais família, Paula, é mapa abaixo. É a que tem um laranjinha. Eu acho que eu vou ver a minha aqui, porque senão não vou enxergar. Quem são meus pais, os meus irmãos? Quem sou eu na vida deles? Quem são eles na minha evolução? Famílias vêm de muitos planos, muitas vidas enlaçadas, muitos nós que nós mesmos damos. Existem muitas formas de famílias, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda a família muda o mundo. Se ela quiser mudar, existem muitas formas de família, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda a família muda o mundo. Se ela quiser mudar. Família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho. Espera, é perdoar. Família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho. Espera, é amar. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde se perdeu. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde já venceu. Deus proteja a minha família. Deus proteja as famílias. Deus proteja a família universal. Família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho. Espera, é amar. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde se perdeu. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde já venceu. Ei. Gente, tá dando pra ouvir direitinho? Às vezes eu empolgo no violão e não dá pra ouvir a voz. Tá beleza? Ei, vai! A próxima música que eu vou cantar não tá aí na pasta, Paulo. Deixa eu ver meu tempo, tá. É outra música lá do pessoal do Espírito Santo. Foi a música tema do 32º MS, que é o encontro das mocidades espíritas do Espírito Santo. Lá eles conseguem juntar o estado inteiro junto, num encontro só.
forças do ser maior, que sem todos nós, forças para crer, forças para entender o amor em chamas, o amor que seduz, o amor que ama, o amor que é luz. O que você fará do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? O que você fará no amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, a porta do seu ser? O amar atento é energia do bem pra tocar alguém, pois o mar do tempo em seu vai traz de volta ao presente o passado. O mar atento é energia do bem pra tocar alguém, pois o mar do tempo em seu vai e vem traz de volta ao presente o passado. O mar, forças que inspiram, pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser. Forças que criam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer. Forças que inspiram, pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser. Forças que criam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer. E o que você fará no amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? O que você fará do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá a porta
Gente, a música ficou mais baixa do que eu lembrava. Mas acho que deu para ouvir. A próxima música também não está aí no documento. Chama Dia Chegará. É uma música do Dé. Do André Daniel, que falou com vocês essa semana, não foi? Na quinta-feira. E é uma música que nós cantávamos no... Qual foi a peça, Fabi? Foi Prisões da Alma. E para mim ela faz muito sentido nesse momento que a gente está hoje. Vamos lá. Se a verdade nos liberta, é preciso amar e amando conhecer a realidade do ser que o Cristo nos traz. E ainda que a sombra exista, que as paisagens estejam em névoa, lembre-se que o belo vive e reinará sobre a terra as leis do Pai. Sobre as coisas do mundo, sobre os sacrifícios de mudar, a esperança é chama viva que guia o nosso caminhar. O dia chegará onde o amor reinará e a centelha divina no peito irá brilhar, no testemunho se burilar. O amor é o caminho para se libertar. O dia chegará onde o amor reinará e a centelha divina no peito irá brilhar, no testemunho se burilar. O amor é o caminho para se libertar. O dia chegará onde o amor reinará. Para a gente encerrar, gente, então, uma prece que eu costumava cantar com o Rô em início de show, chama Sermão do Monte. Paula, essa tá ainda. A gente costumava cantar ela, em alguns shows nós fizemos isso. E a gente cantava ela a capela, mas aqui, como eu não tenho a voz dele, eu achei a cifra e me aventurei a aprendê-la. Que fala... Eu só tô vendo a Jéssica comentando ali, eu não acompanhei as mensagens, gente. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e falam comigo. Vamos lá, então. Essa é a prece para o Gustavo entrar daqui a pouco. No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdade
música dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa novo é tempo de amar. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Não é tempo de amar. Que assim seja, exatamente às 7 horas. Viu, Fabio? Eu ainda sou o reloginho. Obrigada, gente. Ju, muito obrigada por essa participação linda e maravilhosa, como sempre. Eu estou aqui recuperando minhas forças de emoção. Muito obrigada mesmo. E eu vou iniciar com uma prece, né, nesse clima. Eu acabei esquecendo de fazer a prece. E nesse clima de música, nesse clima tranquilo, vou pedir a vocês que fechem os olhos. Vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade de estar participando desse evento, mesmo que online, através dos canais da internet, que muitas vezes falha, tudo muito novo para nós, mas temos a certeza da presença da espiritualidade amiga, dos amigos espirituais, sempre a nos guiar e nos proteger. Muito obrigada pela oportunidade, que assim seja. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo querido Gustavo. Gustavo, pode ficar à vontade. Obrigado, Fabi. Obrigado, Ju. Obrigado a todos aí, né, do Movimento Federativo de Viçosa. Eu gostaria de iniciar aqui nossa fala parabenizando. Fico muito feliz de ver o Movimento Federativo com tantos jovens, reconhecendo a importância dos nossos irmãos com mais experiência. Eu acho que é importantíssimo que tenhamos aí essas gerações trabalhando em conjunto, mas um trabalho tão desgastante, tão complexo junto às federativas, e ver tantos jovens engajados
é motivo de muita alegria para o nosso coração. E motivo de alegria também é estarmos reunidos, embora não presencialmente. Viçosa também é um outro pouso de alegria, onde temos corações, amigos, e aqui reencontramos alguns amigos de várias localidades. Já vi gente aqui de Leopoldina, gente de Cataguases, Ouro Branco, Congonhas, a turminha aqui de Lafayette, obviamente o pessoal de Viçosa, né? Embora seja uma cidade universitária, alguns devem estar aí nos seus respectivos lares, Capela Nova. Vão colocando os lugares aí, nosso irmão Fábio de Leopoldina chegando, enfim. Encontro é muito isso, né? É rever os amigos, é confraternizar. Às vezes a gente esquece a etimologia do termo confraternização, né? Amparo, a nossa amiga Marielle de Amparo, aí, ó, transcendendo aí, né, as fronteiras de Minas Gerais, as plagas de São Paulo. E a gente se esquece que confraternizar, e Brasília, bom, que maravilha, é encontrar irmãos, é encontro de irmãos. Isso é confraternização. É o que o apóstolo Paulo dizia, reunir a igreja antigamente. Bahia, olha aí, é a igreja reunida, não a igreja institucionalizada, mas a igreja formada por cristãos, por indivíduos que têm uma forma de pensar, uma maneira, uma proposta de viver, ideais, cada qual com a sua individualidade, mas parecido. E o Espiritismo nos traz muito isso. Agora, acima e para além de todas as formas, existem as leis divinas, as leis naturais. E delas, a lei do amor, sem dúvida, é a lei magna. É a lei que rege todas as outras leis que advêm do amor. E hoje, mais cedo, batendo um papo com meu amigo Nelsinho, né, nós fazemos sempre um bate-papo aos sábados à tarde no Instagram, nós conversávamos com o pessoal sobre isso, né? O amor é um termo assim que para a maioria de nós ainda não tem uma definição, um significado, cada um de nós dá uma determinada interpretação, e está tudo bem, né? Nenhum problema com isso. Mas muitas vezes esse termo perde a importância que tem em nossas vidas. Antes de continuarmos, nos lembram aqui o seguinte, o estudo ele é nosso, tá bom, gente? Por favor, fiquem à vontade, aqueles que me conhecem já sabem. Nós gostamos muito do estudo dialogado, por isso gosto muito dos grupos de estudos, por isso gosto muito do formato do Meet, por exemplo. Quando vamos lá para o YouTube, né, temos menos compartilhamento de ideias naquele momento. Então, por favor, aquele que julgar, que quiser compartilhar alguma ideia, algum comentário, algum questionamento, ou via chat, ou via microfone mesmo, é só abrir aí o microfone, são todos convidados a colaborar conosco. Costumo dizer que eu aprendo muito com os nossos irmãos, com os seus comentários, e tem sido uma época de muito aprendizado para todos nós. Então nós falávamos sobre essa questão do conceito, da definição do termo, e aí recordamos, né, que Sócrates, o grande pensador, ele dizia o seguinte, antes de falar sobre qualquer assunto, primeiro, define os termos. Para nós entendermos daquilo que estamos falando. Criar aqui uma definição terminológica. E aí, quando a gente fala de amor, é tão transcendente, né, para nós, essa questão do amor, nós fomos buscar naquilo que, em nossa opinião, é o indivíduo que melhor define termos dentro da terminologia espírita, que é Emmanuel, que obviamente bebe de fontes de mais alto e vai trazer para nós aqui uma definição de amor que nós gostaríamos de iniciar esse diálogo, essa troca de ideias. Vamos interpretar assim, né? Porque mesmo quando nos encontros presenciais, a ideia é que nós possamos trocar, conversar. Então, Emmanuel, ele vai trabalhar no livro Pensamento e Vida, e eu
sempre recomendo essa obra, chamada de maneira muito sábia pela doutora Marlene Nobre, da Pequena Grande Obra, ou do Pequeno Grande Livro, porque é uma cartilha falada que existe em nosso lar. É um curso preparatório para a reencarnação. E nós podemos fazer prova com consulta. Isso é uma maravilha, não é? E o pensamento e vida é exatamente isso, fazer prova com consulta. E aos universitários aí, né, de Viçosa e região, sabem quão importante é uma bela consulta aí naquele momento delicado de uma prova que foge àquela ideia. Eu li isso, eu sei que eu sei, mas eu não estou conseguindo agora exteriorizar. O processo reencarnatório é muito assim, é muito parecido com isso. Nós nos preparamos, em geral, recebemos instruções, ou participamos do planejamento, ou somos informados sobre eles. E isso nós vamos receber informações advindas lá de André Luiz e Missionários da Luz. Rodrigão, de Conselheiro Lafayette, seja muito bem-vindo, Rodrigão. Aí, ó, meu parceiro daqui de Lafayette. E aí, nós retiramos hoje a base do nosso estudo desse capítulo, que é o último capítulo do livro. São 30 capítulos, um livro fininho, mas com tanta profundidade. Nós temos um grupo de estudo do Pensamento e Vida, acho que tem alguns estão aqui. E nós estamos há 4, 5 semanas, estamos na metade do primeiro capítulo, para vocês terem ideia. E é muito profundo, Emmanuel. E aí ele vai iniciar já dizendo o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha só, Joyce está aí, nossos companheiros. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então aqui nós já vamos começar a ter uma ideia dessa lei de amor, definindo o que é o amor puro. Emmanuel usa esse adjetivo para o amor. Não é o amor como a maioria de nós entende, não é? Que é aquele amor ainda apego, amor posse, amor desejo, amor paixão, enfim, que são expressões dentro de um processo evolutivo no amar, que chegaremos ao amor puro. Mas esse amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. E aí nós começamos com essa primeira reflexão. Amar é enxergar Deus em tudo. E principalmente em todos. E é por isso que para nós ainda é tão complexo. Porque amar o que nos amam, amar aqueles, né, que são pessoas com as quais temos empatia, afinidade, parafraseando o Cristo, é mole. Até os fariseus o fazem. Agora, amar todas as criaturas é um passo além. E é aí que nós precisamos começar essa reflexão sobre a lei do amor, entendendo que eu preciso enxergar no outro, e quando eu olho aqui para as fotografias ou para aqueles que estão com a câmera aberta, é enxergar Deus. E podemos também, nesse processo, recordar o evangelista João, que traz duas falas muito profundas sobre Deus. A primeira é: Deus é amor. Ele define Deus e diz que Deus é amor. E a segunda é: se você não ama o seu próximo, ao qual você vê, como pode amar a Deus a quem você não vê? E aí vem uma reflexão profunda para nós que nos dizemos religiosos, né? Eu amo Deus sobre todas as coisas. Primeiro a gente tem que amar o próximo. Se eu não consigo amar o ser humano que toca o meu sentido material, um ser humano que chora, um ser humano que sofre, um ser humano que tem vicissitudes, como amar a Deus? Eu concordo muito com o evangelista João. Nós primeiro temos que amar aquilo que conseguimos ver, porque é da lei do progresso partir do simples
para o complexo, do cognoscível para o incognoscível, daquilo que já conseguimos perceber para transcender aquilo que agora conseguimos perceber. E os encontros são uma excelente oportunidade para isso. Ali convivemos, né? 1, 2, 3 dias. Vamos ver que cada um de nós tem suas virtudes, suas vicissitudes. Vamos aprender a respeitar cada um dentro do seu processo. E vamos desenvolver o amor. Eu gosto muito do termo desenvolver, porque esse verbo nos leva a crer o seguinte: o amor já está em nós, só que ele está envolvido. Desenvolver. Boa noite, Michele, seja muito bem-vinda. O amor está envolvido ainda em nossa carapaça, envolvido ainda em nossa ignorância. Dentro de um processo evolutivo, Jéssica, muito boa noite, que todos nós vamos perpassar. Desenvolver é basicamente promover o processo evolutivo. Se nós recordarmos aqui a questão 115, lá do Livro dos Espíritos, um determinado trecho da resposta, a pleia de verdade, baseado na concordância e universalidade do ensinamento dos Espíritos, vai dizer assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um uma missão, para que através do conhecimento da verdade alcance a perfeição, religando-se ao Criador. Então, o conhecimento da verdade, e aí alguns mais filósofos podem questionar o que é a verdade, né? Como Pôncio Pilatos fez com Jesus. E Jesus responde, está lá em João 17:17, a verdade é a palavra do meu Pai. Ou seja, a verdade são as leis divinas, a lei do amor, inclusive, como lei magna, como já falamos. O conhecimento disso promoverá o desenvolvimento dessa capacidade que todos nós temos de amar. Vocês já pararam para pensar nisso? Que todos nós temos uma capacidade inata de amar. Porque todos nós, se é lei, alcançaremos o amor puro. É o amor crístico. É o amor de Jesus pela humanidade. E haja amor, né, gente? Porque, olha, Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele vai dizer que a sociedade de espíritos vinculadas ao planeta Terra tem aproximadamente 22 bilhões de espíritos. E enxergar em todas as criaturas o reflexo de Deus é muito amor. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, um livro que, ó, de cabeceira, tem que estar sempre aqui comigo. Cadê? Aí ele vai dizer assim, no capítulo chamado Em Famílias, que nós começamos a amar 2, 3, 4, para amar depois toda a humanidade. Então, nós temos que começar do simples para o complexo. É um conceito pestalozziano que Kardec traz, mas é, sobretudo, um conceito das leis divinas. Então, a gente começa com 1, com 2, com 3, mas amaremos toda a humanidade. Um dia. Agora, é um tanto quanto difícil. E é por isso que eu vou desistir de amar, de exercer, de desenvolver a minha capacidade de amar de forma alguma. Eu acho bonitinho, né, nos encontros, a gente tem participado de vários encontros virtuais, e aí eu vejo os amigos que estão se encontrando virtualmente, e eles expressam um afeto, um carinho de maneira muito interessante, né, embora a distância, porque o amor faz isso. O amor transcende a distância física. Sem dúvida alguma, as pessoas que nós amamos verdadeiramente, independente de estarmos próximos a elas ou não, nós continuamos a amar. Inclusive quando elas estão estagiando, ou melhor, enquanto nós estamos estagiando na Terra e elas na pátria espiritual, em nossa casa, que é o mundo espiritual. Existe esse vínculo de amor porque é lei que nos mantém próximos. Então, quando nós iniciamos dentro desse conceito que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas,
temos já uma bela lição e um belo exercício para daqui em diante. Desenvolver o amor é, a cada vez que você encontrar uma criatura divina, exercitar ou enxergar nela o Criador. E aí, eu volto a dizer para a gente dar continuidade. Enxergar Deus em um pai, uma mãe, um irmão é menos complexo. Não vou dizer que é fácil, não, porque às vezes também não é. É uma tarefa complexa, Luísa. Um grande abraço, minha amiga Luísa. Tarefa complexa para nós ainda, né? Eu costumo dizer, sabe, Luísa? Acho que eu já conversei isso contigo uma vez. Né? Que difícil, na verdade, não é o evangelho, mas somos nós. Nós é que somos difíceis ainda. Grande abraço, minha irmã. Porque quando nós estivermos em harmonia com as leis divinas, viver o evangelho não vai demandar esforço algum. Será que Jesus fazia esforço para vivenciar as leis divinas? Não. Já era o que eu costumeiramente chamo de um reflexo condicionado, adquirido por aquela alma querida. O reflexo de Jesus era amar, gente. Não sei o seu, mas o meu reflexo, quando alguém me fecha, é buzinar, é xingar. O de Jesus era amar. Quando alguém pisa no nosso calo, não é difícil amar nesse momento. E aí nós vamos aos poucos fazendo um exercício de autoconhecimento para desenvolver o amor, para vivenciar o amor. Porque falar de amor é mole. E haja música que fale de amor, né? Haja texto que fale de amor. E, em geral, as músicas falam de amor de uma maneira bem deturpada, diga-se de passagem. Com todo respeito aí aos autores, aos compositores, mas é uma visão de amor bastante deturpada. E vivenciar o amor é fundamental. Mas o que é a vivência do amor? E os espíritos vão nos dizer que é a caridade. A caridade é o amor em prática. Porque não basta só a gente se reunir aqui para falar de amor, não é verdade? É muito importante, é por isso que eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer como a Luísa, comentar, questionar através do chat ou do áudio. É muito importante que nós saiamos desse encontro com reflexões e proposições para as nossas vidas, no âmbito de viver o amor, ou seja, de praticar a caridade. E aí, recordando Sócrates, quando falamos de caridade, precisamos definir o termo. Porque caridade também é um termo tão amplo, né? E as pessoas confundem tanto a caridade, inclusive limitando-a à benemerência, ou seja, ao auxílio material a outrem. E embora essa seja uma das formas, nós vamos perceber aqui, com os espíritos, os amigos espirituais, que o conceito de caridade, para Jesus, é bem mais amplo. E essa é uma questão do Livro dos Espíritos que, particularmente, julgamos de fundamental importância, que é quando o professor Rivaio, Allan Kardec, questiona qual o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Olha só, essa pergunta é fundamental, né? Olha, o Livro dos Espíritos é um repositório de questões filosóficas das mais profundas. O que é que Jesus pensa sobre caridade? E é por isso que Kardec foi digno de ser o enviado de Jesus para essa tarefa, porque ele era extremamente hábil na arte de perguntar, na arte de questionar. Obviamente, entendemos aqui que muitas das respostas, ele, enquanto um espírito superior, já as tinha. Mas busca na metodologia experimental espírita, como ele deixa claro lá no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, definindo o Espiritismo como uma ciência experimental que trata da relação dos espíritos com os homens e tendo um contexto filosófico advindo dos efeitos de
tal relação. Olha só, é um efeito e não uma causa. Mas esse é papo para outro assunto. Qualquer dia a gente aparece em Viçosa para trocar ideias sobre isso. Ou a gente vai trocando ideia aí, vídeo por videoconferência. Beleza, Paulo? Vai ser um prazer. Mas veja que Kardec vai trazer aqui um conceito baseado na concordância e universalidade. E aí ele faz essa pergunta e recebe, segundo o próprio Kardec vai dizer, de mais de 1.000 centros espíritas sérios de todo o mundo, uma resposta que, se não tem a forma igual, o fundo é o mesmo, que é, não só nessa questão, mas em todas, a síntese do ensinamento dos espíritos. Bom, mas qual é o significado de caridade para Jesus? Não é para mim, não. A minha opinião, eu deixo claro, ela é totalmente prescindível para vocês. E é por isso que eu, particularmente, me considero um médium literário. Eu não fico emitindo a minha opinião, porque eu considero que a minha opinião ainda é muito limitada dentro dessa ciência profunda que é o Espiritismo. Mas nós vamos trazer conceitos de espíritos que já caminharam bem mais que nós. E quando nós falamos de bem mais que nós, para a gente ter uma referência do Cristo, né? Permitam-me abrir alguns parênteses, porque se nós ficarmos aqui só nesse conceito da questão 886 do Livro dos Espíritos, o estudo está feito, o entendimento de caridade. Então a gente pensa em Jesus, quando esse espírito emite uma opinião, um conceito, nós estamos falando de um ser que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás já era um espírito puro. E recebe uma missão de Deus, que é colaborar na formação de uma nova casa, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele ia colaborar na formação de uma nova morada na casa do pai, que é o universo, ou o multiverso, ou aquilo que vocês preferirem. Então Jesus já era puro há 4 bilhões e meio de anos atrás, gente. E eu costumo dizer o seguinte: ouvir a opinião de Jesus não é uma questão de fé, é uma questão de inteligência. É ser inteligente, é alguém que já trilhou caminhos. Aí eu me lembro a primeira vez que eu fui a Viçosa, aí eu perguntei lá, né, a Débora, ô Débora, qual que é o melhor caminho para ir para Viçosa? Pô, ela já foi e voltou várias vezes. Só que a gente gosta de criar atalhos, né, inventar moda. Ah, nós somos engraçados, viu? É como o amor também, nessa lei do amor, né? A gente quer conquistar esse amor, né, da noite para o dia, a gente quer virar santo. No final nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente acaba se frustrando, né? Bom, não sei vocês, eu já me frustrei várias vezes querendo virar santo, sabe? Até entender o meu momento. E aí Jesus vai trazer a resposta e os espíritos vão indicar lá a Kardec. E aí nós precisamos sempre lembrar do BIP de Jesus, né? Conceito de caridade para Jesus. Vamos lá, lembrem do BIP. Benevolência para com todos. E o que é benevolência? Benevolência significa mover-se no bem. Olha só. Para com todos. E eu acho que é aí que está a complexidade dessa questão, né? Fazer o bem a todo mundo. Porque fazer o bem àqueles que nos faz bem, ok, tranquilo. Me recordo uma vez em um diálogo, em uma reunião mediúnica, e aí vem um espírito, um obsessor extremamente indignado, e ele chega dizendo que vai acabar com a vida do sujeito e que não vai dar paz a ele nunca, que vai fazer a vida dele ser um inferno na Terra e quando ele voltar para o mundo espiritual também. E aí eu começo a dialogar com aquele irmão, aquela conversa nossa comum, né, quando a gente quer ajudar. Ô, meu irmão, mas a gente tem que perdoar, a gente tem que entender que todo mundo é falho. Enfim, né? Levei aquele meu discurso do doutrinador, porque isso é tentar doutrinar, né? Não é dialogar. E aí o espírito, depois que eu falei um pouquinho, ele disse assim: olha,
Se alguém estuprasse a sua esposa e sua filha na sua frente e botasse fogo nelas, você ia fazer o que você está me falando agora? Porque benevolência para com todos é algo muito complexo. Por isso esse amor puro é algo que nós vamos alcançar ainda, no futuro. Mas agora é um exercício tremendo. Por muito menos, cá entre nós. A turma que está com o vídeo fechado aí pode fazer a caretinha. Por muito menos a gente já odeia. A gente já se irrita. A gente tem dificuldade de perdoar. Muito menos. Mas é muito, muito menos. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, quando a gente vai levar o discurso para o outro. Seja caridoso. Você tem que amar. Claro, isso não nos impede de falar. Óbvio que não. A gente tem que vivenciar. E aí foi o que na hora me veio uma reflexão. E eu fui muito franco com aquele irmão. Olha, provavelmente eu faria o mesmo que você. Eu preciso assumir, meu irmão. Mas olha, na circunstância em que eu estou, de fora, eu posso te dizer e me sinto na obrigação de te dizer. Se você fizer da vida desse irmão um inferno e fazer ele sofrer tanto quanto você, seu problema não vai se resolver. E você não vai se sentir nutrido nem acalmado. Cadê a sua esposa? Cadê sua filha? E aí ele repete, ele diz, há muitos séculos não as vejo. E aí então eu o questiono. Sabe por quê? Porque o seu alvo virou o ódio e não o amor. E aqueles que você diz amar, você perdeu o contato. E aquele que você odeia, você vive em simbiose com ele. Meu irmão, te compreendo e já te disse, provavelmente faria a mesma coisa. Mas estou te dizendo o que eu gostaria de ouvir de alguém. E é por isso que as palavras têm uma importância enorme. Esqueça aquele que te fez mal. Lembre-se daqueles que você ama. E aí, naquele momento, ele começou a recordar a figura da mãe, da esposa e da filha. E, obviamente, por misericórdia divina, a ideoplastia foi feita e ele começa a enxergá-las ali naquele momento. E aí a gente percebe que a benevolência, o mover-se no bem, no fundo, não é aliviar as dores do meu algoz, mas é seguir o meu caminho em direção à felicidade. Porque a gente acha que quando está fazendo bem para alguém que me fez mal, ou para alguém que faz mal à sociedade, que ele vai ficar impune. Bom, primeiro que Deus não pune, Deus educa. E as leis divinas que estão em nossas consciências, é lá que estará o tribunal, na consciência do indivíduo, que vai despertar. Então, mover-se no bem para com aqueles que promovem o mal é o grande desafio. Grande desafio para nós. Mas necessário para a nossa felicidade. Isso é muito importante. Vamos para o segundo conceito. Olha, gente, vou falar pela terceira vez. Fiquem à vontade se quiserem participar, tá bom? Se deixar, eu vou falando aqui até 00:30. Foi o tempo aqui que a Jéssica me deu, até 00:30. Mas, se quiserem, podem ir falando aí, não tem problema. Tá na observação, Jéssica? Tá, jóia. Fiquem à vontade. Então, dentro do BIP, já falamos da benevolência para com todos. O segundo, indulgência para com a imperfeição alheia. Indulgência, dentro desse conceito de caridade, que é o amor vivenciado, também é bastante complexo. Porque nós tendemos a ser muito indulgentes conosco. Quando eu erro, quando eu cometo, né, qualquer tipo de circunstância que não seria adequada,
Eu sou bom em arranjar desculpa, eu sou bom em arranjar um culpado. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, ou eu não fiz porque fulano não fez, enfim, não é? Isso é muito comum, muito, muito comum. E nós não somos indulgentes com o outro. E aí nós vamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e lá o que os Espíritos nos instruem é: sedes indulgentes para com os outros, severos para contigo. É o contrário. Por que isso? Porque quanto ao nível evolutivo do outro, nós nada ou muito pouco sabemos. Quem somos nós para julgar que aquele indivíduo já está em condição, no despertar da consciência, para agir dessa ou daquela maneira? E aí eu vou recorrer de novo ao livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, Emmanuel vai trabalhar a mente, o espelho da vida. E aí ele vai lá definir a mente como o campo desperto da nossa consciência. Olha que interessante essa definição de mente. Campo desperto da consciência. Portanto, se existe um campo desperto, existe um campo que dorme. E esse campo que dorme é exatamente o que nós ainda não lemos do livro da vida. Aqui, ó, vamos usar o exemplo aqui, ó. Imagina aqui, ó, que eu entrego para a Jéssica o pão nosso, né, virtualmente. Aí eu entrego, toma, Jéssica. A Jéssica pega. Aí, isso, Jéssica. Eu vou falar assim, Jéssica, me fale o que está escrito na página 50 do livro Pão Nosso. Não vai ter jeito, né, Jéssica? Você vai ter que abrir e ler, não é verdade? Esse aqui é o ponto. Ou seja, aqui está o livro da vida com as leis inscritas em nossa consciência. O que é a mente? É o campo desperto, é o que eu já li. Isso eu tenho condição de falar para vocês. O que eu não li, embora esteja inscrito na minha consciência, eu ainda não tenho condição. Isso me ajudou muito a ser indulgente. Porque o livro da vida, as leis divinas, eu não começo aqui no prefácio e vou à conclusão. Cada um de nós abre. Igual muitas pessoas vão fazer, né? Lê ao acaso, né? Abre ao acaso ali, baseado nas experiências da vida. Nós vamos tendo um aprendizado da verdade. Então, às vezes, aquele indivíduo não leu uma parte das leis divinas que eu já li. Ou seja, ele não despertou a consciência em algum aspecto, mas já despertou em outro, que eu não despertei. E é por isso que nós temos que ser indulgentes. E a prática do amor quanto à caridade no conceito de indulgência é uma demonstração do conhecimento da lei divina. É recordar Jesus, a Ju tocou aqui, né, nos pés do monte, acho que foi uma música nos pés do monte, e fala do sermão do monte. E lá Jesus vai dizer, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu já observei, e não sei se vocês já observaram, Sermão do Monte, nos pés do monte são de outros autores, né? Tim e Vanessa, se eu não me engano. Não sei se vocês já observaram, as pessoas menos indulgentes, a Ju vai ser minha consultora aqui para as músicas. Falou, Ju? Minha mentora aí no campo artístico. Não sei se vocês já observaram, as pessoas pouco indulgentes, muito críticas, em geral também recebem muitas críticas. Em geral, elas entram num campo belicoso. E as redes sociais são um campo, assim, vasto para isso, né? A gente vê os haters, por exemplo, né? Hoje até mais cedo estava brincando, tem um termo novo, a moçada vai conhecer melhor que eu, o cancelamento, né? O tal do cancelamento. Gente, isso é exatamente o extremo oposto de indulgência, de caridade, de amor. Pô, às vezes o camarada falou algo ali, e às vezes é tirado aquilo de um contexto totalmente diferente, o cara é cancelado. Ninguém mais ouve aquele indivíduo, ninguém mais lê nada, como se ele, como um todo, pensasse e agisse daquela maneira. A gente precisa ter cuidado com isso. Sejamos indulgentes ao lermos textos, ao vermos vídeos, ao conversarmos com alguém. E hoje, dentro desse conceito aí da pandemia, né?
Eu, particularmente, tenho exercitado muito a indulgência. Quando eu saio, vejo gente sem máscara, sabe? Nossa, é um exercício de indulgência. Eu fico pensando, será que esse irmãozinho, ele não entende? Ele não entende o que está acontecendo? Será que ele quer promover o enfrentamento? Eu não tenho medo? Não sei o que é. Não sei qual é o conceito. Mas eu procuro pensar o seguinte, algo motiva. Eu gostei muito uma vez ouvindo uma fala de um amigo, pastor, e aí ele diz assim, olha, tem gente que acha que rezar imuniza, né? E a gente tem esse conceito ainda de uma fé cega. Então é o momento de termos indulgência, mas isso não nos impede de também conversarmos, falarmos sobre, porque a indulgência não significa calar e está tudo bem, está tudo certo. Não, eu tenho um direito inalienável de pensar e de expor meu pensamento. E é nisso que o Espiritismo, para mim, é maravilhoso. Porque o Espiritismo respeita o livre pensamento. Kardec deixa isso muito claro, está lá em Obras Póstumas. É um direito inalienável nosso. Quando alguém abre o vídeo, eu acho que alguém quer falar, alguém que está abrindo o vídeo e quer comentar algo. Eu vi o Pedrão, vi a Fabiana, ou não? Fala, Pedrão. Então, a questão da indulgência, né? Quanto mais a gente presta atenção no outro, quanto mais a gente foca nas outras pessoas, é sinal de que a gente está esquecendo de si mesmo. Muito bom esse conceito. E dentro do campo da psicologia, né, e Joana de Ângeles vai trabalhar isso na psicologia profunda, ela vai dizer, e já os estudiosos dizem isso, que aquilo que incomoda muito no outro, em geral, é algo que temos em nós e a gente quer reprimir no outro, espelhando o que queremos reprimir em nós também. Então são conceitos que a gente tem que ter um pouco de cuidado dentro desse processo de indulgência. E nós cristãos, por favor, temos o exemplo, o paradigma de perfeição outorgado por Deus, que é Jesus. E quando a gente percebe Jesus, vamos dar aqui alguns exemplos, com a adúltera, está ali a indulgência. A indulgência para com a adúltera, amar o próximo como a si mesmo. É isso aí, Fábio. É amar a adúltera, é ser indulgente com a adúltera, mas é ser indulgente também com quem queria apedrejar. Não sei se vocês repararam, mas Jesus ali só coloca, ele expõe uma reflexão. Ele não obriga ninguém a nada. E ali ele está educando, que é o conceito de educação moral que Allan Kardec traz para nós, que não é aquela que se ensina pelos livros, mas o conceito de transformação moral, pela vivência. Quer ver um outro exemplo que é pouco dito? Jesus com Tomé. Aí o pessoal, eu adoro, né? Porque assim, eu fico vendo, Judas é o campeão disparado, né? De falta de indulgência. Mas Pedro, Tomé também, nós somos extremamente pouco indulgentes com os nossos irmãos evangelistas e apóstolos. Aí a gente vê Tomé, né? Que até hoje é lembrado assim, né? Tem que ver para crer, aquela coisa toda. Mas se nós formos pegar lá o Novo Testamento e estudar com calma, nós vamos ver o seguinte, que Jesus convida Tomé, Tomé, venha e me toque. Feliz daquele que crê sem ver. Mas olha a indulgência de Jesus. Mas eu quero que creias. E se, em outras palavras, para você crer, você precisa tocar em mim, venha. Então, olha o conceito de indulgência para com o outro. E eu acho engraçado que, às vezes, no movimento espírita, a gente vê um pouco disso. O fulano de tal duvida, precisa ir na reunião mediúnica, precisa do espírito materializar. Isso não é mais necessário. Bom, para você pode não ser, mas se para o seu irmão é. Até onde eu sei, se não fosse necessário, não aconteceria mais. Porque Deus não permitiria as leis divinas que prezam pela ecologia iriam trabalhar em outro rumo. E até onde eu sei, até onde eu já observei, esses fenômenos continuam acontecendo. Não por acaso.
Eu, particularmente, costumo brincar que eu sou discípulo de Tomé com muita tranquilidade. Ó, o Pedro disse, para mim foi necessário. Gente, outro dia eu estava brincando com a Ellen, né, o pessoal do Neu aí de Viçosa. Eu falei que eu já fui mais a Viçosa quando mais jovem, mas eu não ia com uma finalidade muito positiva, não, sabe? Muito cristã. Eu tocava uma banda de rock, eu ia tocar muito em festas de universitários, enfim, né? E de lá para cá, o que mudou? Um fenômeno mediúnico através da minha esposa que me fez ali perceber que o mundo é muito mais do que meus olhos podem crer. E ali eu conheci o Evangelho. Então veja como Deus promoveu e promove para cada um de nós uma maneira do despertar. Porque se nós formos pouco indulgentes, nós vamos repetir fórmulas de instituições religiosas das quais nós participamos. Aqui não é uma crítica ao outro, a nós mesmos, trabalhadores da última hora, ligados ao movimento espírita, que por pouquíssima indulgência nós afastamos as pessoas da religião. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é falta de amor, isso é falta de caridade. Quando a gente tem uma crítica desmedida, muito forte. Poxa, se Jesus, pregado numa cruz, abandonado, traído, humilhado, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem, o que fazem, e nós vamos fazer diferente, por muito menos, voltando lá na história da reunião mediúnica. E por falar em perdão, nós vamos aqui concluir o BIP de Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Rabi, perguntou Cefas, Pedro, certa feita, quantas vezes o irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? 7 vezes, Senhor. Então Jesus responde, Simão, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Dentro da representatividade do número 7 na cultura hebraica, do que é infinito, do que é eterno. Ou seja, perdoa sempre. Sempre. Quantas vezes necessário for. E dentro do conceito de perdão, que é o amor colocado em prática, no conceito de caridade, segundo entende Jesus, voltando lá no nosso irmão, nós pensamos que quando eu perdoo alguém, eu estou enquanto juiz, olha a nossa prepotência. Enquanto juiz, eu estou ali promovendo naquele indivíduo uma absorção dos pecados. Parece que o outro depende do meu perdão para ser feliz e para seguir a vida dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Que isso é de uma arrogância tremenda? Fulano fez isso comigo, eu nunca vou perdoar. Olha, isso vai ser ruim para você. Porque para ele, depende. É aí que a nossa vida empaca, Jéssica, empaca mesmo. Olha, vamos buscar lá no livro Céu e Inferno. Eu gosto muito dessa fala. Lá no Código Penal da Vida Futura, não sei se tem algum advogado aí, ou algum estudante de direito. E aqui Kardec faz, às vezes, de um magistrado. E ele vai trabalhar o Código Penal da Vida Futura lá no artigo 16º. Ele vai trazer uma informação baseada no ensinamento dos Espíritos. E ele vai dizer o seguinte, arrependimento, expiação e reparação. São os 3 processos pelos quais o indivíduo pode reconciliar-se com as leis divinas. Olha como isso é importante. Isso é extremamente libertador. Primeiro eu vou falar para o algoz.
talvez não sejam vocês, né? Talvez vocês aqui estejam só na condição de quem está precisando perdoar, né? Mas eu preciso de perdão de um bocado de gente. E às vezes eu nem faço ideia disso, né? Que às vezes a gente machuca, maltrata e nem percebe. Tem um ditado muito antigo que é assim: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E essa é a primeira colocação, para eu tentar não extravasar aqui às 20 horas, vou fazer um esforço de síntese tão difícil para mim. E então, para aqueles que precisam do perdão alheio, olha como é libertador essa fala, libertadora. Arrependimento, expiação e reparação. E aí dizem os Espíritos. Capítulo 16, Código Penal da Vida Futura, o Céu e o Inferno, para vocês lerem depois, consultar. Acho muito válido isso. Quando o indivíduo arrepende, dizem os benfeitores espirituais, ele diminui o processo expiatório, dado a esperança que lhe acende. Mas, quando ele repara, ele pode fazer que se extingua o travo da expiação. O que os Espíritos estão dizendo é que, quando eu me arrependo do erro e quando eu reparo, a expiação pode ser, inclusive, desnecessária. Ou seja, para quem está preso aí nessa ideia de jurista, eu preciso perdoar o outro para o outro ser feliz, então eu não vou perdoar que ele não merece ser feliz. É o seguinte, o outro e nós não precisamos do perdão alheio. O que nós precisamos é arrepender e reparar. Agora, se nós perdoamos, somos nós que, por exercer a caridade, a lei de amor, é que nos livramos daquela situação. Essa é a reflexão que o Espiritismo, baseado no cristianismo, Rede Vivo, nos traz. O perdão das ofensas, ele é positivo para quem perdoa. Ele é bom para quem perdoa. Obviamente que nós, em deixando de lançar dardos magnéticos, como diz André Luiz nas suas obras, para aquele indivíduo ou nosso algoz, nós podemos aliviá-lo. Agora, se aquele indivíduo arrepende e repara, nossos dardos magnéticos não vão afetá-lo em nada. Porque, segundo estudamos em O Livro dos Espíritos, na questão 274, Allan Kardec vai perguntar se no mundo espiritual há hierarquia. Gente, perdão, é que eu moro quase do lado de um globo da morte, sabe? Então aqui é quase a região umbralina que muitos motoqueiros aqui passam, quase fazendo trilha, né? Então eu vou repetir. Segundo estudamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 274, Kardec pergunta se há no mundo espiritual hierarquia de poder. E os Espíritos respondem sim, e muito grande. Mas essa hierarquia é de toda moral. E Kardec pergunta, existem espíritos inferiores que podem criar subterfúgios para tal lei? E a resposta é, eu disse, irresistível. Isso da moto é para trabalhar a paciência, Marielle. Vamos ter indulgência com os nossos irmãos motoqueiros aqui, né? É isso aí, Marielle. É um exercício com... Eu, nessa quarentena aqui de lives, né, de centenas de lives, vou te falar. Se eu não ficar bom na indulgência com barulho de moto, acho que eu não fico nunca mais. Então veja que é irresistível, gente. A hierarquia moral é irresistível. E quando nós estamos nos elevando moralmente, o fato do indivíduo me perdoar ou não, me odiar ou não, em nada vai nos afetar. Em nada vai nos afetar. E isso vai dizer Kardec lá na Gênese, no capítulo 14, quando ele vai falar da obsessão, por exemplo. E olha a analogia que ele faz, que é como se fosse água e óleo. Fluidos que não se misturam. Portanto, o processo obsessivo, e nós sabemos que existem obsessão entre encarnados, só se dará quando os fluidos do emissor e do receptor estão em uma frequência, ou seja, em níveis de hierarquia moral próximos.
o melhor processo desobsessivo, segundo os próprios Espíritos, ainda na Gênesis, no capítulo 14, é o melhoramento de nós mesmos. Por isso, meus irmãos, a lei de amor, a vivência da caridade, no fundo, tem muito pouco a ver com o outro. O outro, ou os outros, na verdade, são os instrumentos, os mecanismos que a lei de sociedade nos impõe como meios de aquisição das virtudes, como meios de aquisição de nossa accese ao Pai, de tirar o amor da teoria e vivenciá-lo na prática. Por isso, meus irmãos, a lei do amor tem um imperativo, que é a convivência, é o relacionamento humano. E talvez poucas vezes nós estivemos tão distantes um dos outros, fisicamente falando. E provavelmente esperamos não passar por isso novamente. Estamos tendo uma oportunidade de valorizar o contato humano, ainda que com suas dificuldades naturais, porque os outros são difíceis, tanto quanto nós. E a lei do amor, que é a nossa temática, quando exercida na prática, através da caridade, nos tornará, sem dúvida alguma, indivíduos mais felizes e melhores. E para concluir o nosso bate-papo, gostaria de citar aqui a primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo de Tarso vai dizer: a caridade, ou seja, o amor colocado em prática, nunca falha. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo e Jesus, a doutrina do Cristo, nos convida a deixarmos as coisas de crianças, a deixarmos de vivenciar o amor de maneira infantil, deixarmos essa condição de infância espiritual em que estagiamos e passarmos a vivenciar o amor como espíritos mais maduros, porque sim, temos condições e temos material para tal. É fundamental vivenciarmos. E recordando o próprio Paulo de Tarso, que antes um déspota, que antes um assassino, quando deixou de amar como menino, falar como menino, começou a amar de verdade. Começou a ser carta viva do Evangelho. E pôde dizer, como todos nós diremos um dia, já não somos nós mais quem vivemos, mas o Cristo vive em nós. Que possamos um dia, como o apóstolo da gentilidade, vivenciar o amor, principalmente pelos nossos algozes. Como aquele soldado romano que recebeu a missão árdua de degolar Paulo, dando fim à vida física. E narra Emmanuel na obra Inolvidável, Paulo e Estevão, que Paulo de Tarso olha para aquele soldado, tremendo, e diz: cumpra teu dever, meu irmão. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Paulo, certa feita, disse: o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Acredito que a maioria de nós aqui nessa
confraternização ainda se encontra nesse momento. Isso é natural, isso é normal. Mas baseado no exemplo do apóstolo da gentilidade, vislumbremos o final da nossa carreira. Para então, já para Ju se preparar para a lição, para a canção, vamos concluir com a lição. Que seja nossa fala sincera de espíritos mais maduros, naquele momento em que iremos retornar à pátria espiritual. Terminei minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Esse combate é um combate interno. Não vejamos no outro algoz, inimigo. Vejamos no outro um irmão, um reflexo de Deus. Assim, nós, da nossa parte, concluímos. Se alguém, aí eu devolvo para a coordenação do encontro, quiser comentar, o pessoal, eu me encontro aqui à disposição. Fiquem à vontade. E do fundo dos nossos corações, junto aos amigos espirituais que labutam aqui conosco, e aí, convosco, junto ao movimento federativo, é o movimento espírita de Viçosa e região, agradecemos a confraternização, o encontro de almas e o encontro de corações nessa noite abençoada e bendita. Paz e bem a todos. Ju, queria saber se eu tenho a música aqui para apresentar. Tem sim. E o nome dela, Chama por favor. Segue-me. Tá aí. Ok. Vou abrir aqui. Gustavo, não tem como falar com você falando não, cara. É só ouvidos. Obrigado. Vem, segue-me. Sou a luz que te espera. Sou feito de puro amor que renasce a cada dia. Descobri em minha alma que é tempo de mudar. É gente nova procurando ser feliz, ser feliz, ser feliz. Vem, segue-me, já é tempo de renovar-te. Vem, segue-me, já é tempo de conhecer-te. Sou amor, semente
Semente do futuro, a essência que brilha, a vida, eu sou a vida. Vem, segue-me, já é tempo de renovar-te. Vem, segue-me, já é tempo de conhecer-te. Sou amor, semente do futuro, a essência que brilha, a vida, eu sou a vida, eu sou a vida. Muito bom, gente. Agradecendo a presença de todos. Agora eu vou pedir o Paulo para poder tirar uma foto nossa, né? De todo mundo. Aí todo mundo mostrem as carinhas aí, por favor. E aí depois a gente finaliza com a prece. Eu vou pedir a Ju ou o Gustavo para fazer a prece para nós. A Ju que terminou com a música, se ela quiser fazer. Cadê a fotinha, Paulo? Você que sabe mexer com essas coisas. Então, já tá no jeito. Eu quero saber se a Luciene, a Patrícia e a Michelle vão dar a oportunidade da gente ver o rostinho ou eu posso bater assim mesmo? Ah, Eu vou bater uma com vocês assim, e se vocês voltarem, eu bato outra. Sorrisão, galera. então vamos lá. Aê. Aí, Mais uma, porque uma só muito não bom. funciona. Foi? Foi. Aí, pessoal. Muito obrigado. Aê. Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês nessa noite iluminada. Então, vamos encerrar a nossa Congeves, né, o nosso estudo de hoje. Lembrando que na semana que vem a gente continua. Na quinta-feira a gente tem a apresentação da peça Paulo Estevão, né, que o Gustavo citou bastante no estudo. Né, eu acho que não foi por acaso. E a gente vai ter a apresentação, então, do Grupo Transformar. A gente vai disponibilizar para vocês no canal do YouTube a partir das 19 horas. E no sábado a gente vai ter o estudo com o Carlos Santana, que vai falar um pouquinho para nós sobre a importância
né, de nós espíritas na mudança da atmosfera do planeta, né? Depois que a gente tem o conhecimento,